Hi. So, yeah, we have this warmer conversation going on here today. So, my name is Lucas Giannini. I am a current second year doctoral student at the University of North Carolina at Greensboro. Um, and I'll have my colleague here introduce himself. Hi, my name is Darkson Magrinelli. I teach the clarinet at Shaw University in Raleigh, and I am an artist for Selmer Paris clarinets. All right. So, from this point forward, I guess we're going to switch to Portuguese. We're both Brazilians. We've been in the United States for different amounts of time. And, it was actually really great. We actually ended up meeting each other at the same school. We both ended up in Greensboro for school at one point for a doctorate. Yeah, so we're gonna switch to Portuguese now. Pois é, então, mas deixa eu vou, vamos se introduzir em português agora. Então, meu nome é Lucas Giannini, eu moro aqui em North Carolina, nos Estados Unidos. Uh, eu sou de Goiânia originalmente, né? E eu estou nos Estados Unidos já tem mais ou menos 18 anos. Eu vim em 2002. E tô tocando clarineta desde quando eu cheguei nos Estados Unidos. Então, minha experiência em música praticamente inteira foi aqui nos Estados Unidos. E eu vou precisar que o Magri me ajuda a traduzir um pouquinho dos termos que a gente vai usar. Vamos lá. O Lucas fala muito melhor quando a conversa não é tão formal. Agora ficou formal, ele precisa de ajuda, mas o português dele é excelente. Então, como ele estava dizendo, a gente mora aqui na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, apesar de a gente ser os dois brasileiros, né? E até é uma grande coincidência, assim, acho que os dois únicos alunos de doutorado que estiveram aqui na Carolina do Norte, no clarinete, que são brasileiros, é eu e ele, e eu acabei meu doutorado ano passado. Hoje em dia eu dou aula na Shaw University, que é uma universidade no centro de Raleigh, que é a capital da Carolina do Norte, e eu também sou um artista da marca Selmer Paris Clarinetes. Então a gente está aqui para falar com vocês um pouco sobre o que a gente faz quando a gente trabalha o aquecimento do clarinete. E eu realmente, eu acho que é muito importante o aquecimento, né? Assim, a gente fala warm-up em inglês, mas para mim, eu consigo fazer uma analogia com um atleta, né? Você não vê um nadador mergulhar na piscina para disputar a medalha olímpica ou para qualquer competição, ou realmente só quando ele está treinando. Ele realmente faz toda uma preparação, né? E aquece, ou um jogador de futebol que antes da partida final do campeonato, ele vai pegar eles vão entrar no campo uma hora antes e vão aquecer, né? Então, eu acho que o aquecimento, sim, a gente é comparado a um atleta, né? A gente trabalha com músculos, a gente trabalha com respiração, quando a gente está tocando, a gente trabalha com postura. Então, realmente o que eu enxergo no aquecimento, assim, que ele tem que ser iniciado até sem o instrumento, né? O clarinete está aqui, mas eu gosto de realmente alongar. Então, existem vários alongamentos que eu não vou passar por eles, mas alongar os braços, alongar o pescoço, alongar realmente o corpo, os dedos, para estar tá pronto para pegar o instrumento, né? Eu gosto de fazer um alongamento que eu levanto da cadeira mesmo, me abaixo completamente, eu dou uma respirada bem funda, eu exalo o ar, e daí eu me levanto de uma forma calma, né, por causa da pressão, e realmente eu consigo sentir todo o meu corpo, assim, de uma forma única. Eu acho que a tarefa de conectar o corpo como um todo, juntamente com o instrumento que a gente pratica, eu acho que é muito, muito importante, né? Então, assim, é só para falar um pouquinho sobre o quanto eu acho que é importante o aquecimento, né, Lucas? Não, eu concordo com tudo. Pra mim, o aquecimento não é. Assim, eu já estudei com vários professores que estudou a Alexander Technique, que é a técnica do FM Alexander, ele é da Austrália e tem a ver com a postura e do jeito que você se usa, o corpo e respiração, esse negócio. E pra mim, uh, eu sempre tento estar ativo de um jeito que uh,
o meu corpo tá funcionando de um jeito que deve funcionar, né? Principalmente quando eu tô tocando. Então, pra mim, o aquecimento não é tanto só se aquecer, mas pra mim também é o jeito que eu aprendo a tocar todas as minhas músicas, né? Por exemplo, como é que você fala sight reading em português? Eu nem lembro. Leitura à primeira vista. Quando você faz isso, eu não acredito que isso é uma coisa que realmente existe, né? Pra mim, é uma coisa que se você sabe tocar suas escalas, se você sabe tocar em ritmos diferentes, se você tem se você conhece esses várias formas de tocar a música e você treina isso todo dia, quando você vê a música da primeira vez, você consegue tocar muito mais fácil. E pra mim, como eu especializo em tocar muita música mais moderna, é muito importante que eu consiga tocar a música que tá na frente de mim, né? Eu não... que a maioria das vezes eu não tô tocando só uma escala, né? Ou arpédio, uma coisa assim. Eu tô tocando uma coisa que fica bem estranha. Então, pra mim, eu também tenho que treinar a variedade de formatos de escala e esses negócios assim. Então, pra mim, quando eu tô fazendo o meu aquecimento, muitas vezes é claro, eu toco as minhas escalas, eu toco os arpédios, os negócios assim, mas eu também... Tem vezes que, por exemplo, quando eu tô tentando aprender uma técnica nova, né? Por exemplo, tem aquela técnica de tocar a clarineta que nem a flauta, né? Que tem o... Sabe? E quando eu tô tocando uma música que tem essa técnica, eu ponho a técnica que eu tô aprendendo no meu aquecimento. E eu tenho que fazer todo dia pra continuar a aprender, né? Principalmente quando eu tô começando a aprender a técnica. Eu acho que o aquecimento ele começa com uma preparação do nosso cérebro para tocar, né? Você aquece até o cérebro, por causa que quando a gente está tocando o repertório, independente se é um repertório contemporâneo ou um repertório mais clássico, a gente não vai estar focando a todo momento nos fundamentos, né, do clarinete. Então, o aquecimento, se tu direciona ele para o que tu vai depois aplicar na tua performance, como tu realmente falou, eu acho que daí é a maneira correta, por causa que tu vai estar praticando da forma correta, aquecendo, mas lembrando, treinando o teu cérebro para depois, quando realmente tu chegar numa situação de performance, tu aplicar aquele aquecimento que tu estava fazendo anteriormente, né? Por isso que eu recomendo para os meus alunos 1/3 do tempo deles. Se tu pratica 1 hora, talvez 20 minutos de warm-up focado, assim, né? A gente chama aqui, né, nos Estados Unidos, Lucas, de smart practicing. Então, realmente, descobrir quais são os maus hábitos e decidir praticar esses maus hábitos de uma forma diferente. E para que nada melhor do que o começo, né, da nossa rotina diária de tocar o clarinete da forma que nós vamos estar trabalhando, né, a aplicação dessa forma correta de tocar, né, porque a gente sempre cria maus hábitos. Então, anular os maus hábitos, decidir, né, inibir eles e decidir fazer diferente, né. E essa questão do aquecimento, para mim, não é uma coisa que começou cedo, né. Eu comecei a tocar o clarinete muito, muito cedo. Eu tinha 11, 12 anos de idade. Mas eu não foi meio que autodidata, assim. Eu tinha informações que me eram passadas, mas o pessoal, quando eu tinha 12, 13 anos, me passava o concerto de Mozart, por exemplo, para me dar uma lida, né? Tem coisa eu estava aprendendo, né? Não tinha professor de clarinete para mim, como aqui nos Estados Unidos, tu vai numa high school ou numa elementary school, todo mundo tem acesso, né, a aulas de música, né? Para lá, para mim, era um pouco difícil. Então, eu meio que fui pulando etapas, né? Até chegar aqui nos Estados Unidos depois. Hoje já fazem mais de 10 anos que eu estou aqui, ou 10 anos, e eu me mudei para Los Angeles na primeira vez que eu vim para os Estados Unidos. Fiquei 6 anos por lá. Lá eu conheci muitos clarinetistas excelentes, e um deles eu sou um aluno da Michel Zukovsky, mas um dos clarinetistas que eu conheci lá foi o Yehuda Gilad, e ele falava muito desse aquecimento que é a Christmas Tree. É um dos meus favoritos. Esse aí é um dos meus exercícios favoritos. Que seria a árvore de Natal, né, que ele falava. Então, deixa eu ver se você tem ele aí que você pode mostrar.
Eu não tenho, Lucas. Se tu puder Deixa eu ver. mostrar pra gente, eu acho que fica legal. Eu acho que eu tenho uma versão que tá escrita aqui. Pera aí, deixa eu procurar aqui enquanto você fala aí. Se você quiser demonstrar, eu posso. Claro. Então, o que aconteceu é que eu fui lá na Colburn fazer uma aula com o Yehuda e, e quando eu tinha preparado todo um repertório para tocar para ele, imagina, eu conhecia ele dos masterclass, né, que eu tinha o privilégio de poder assistir na USC, mas de ter uma aula assim com ele de 1 hora que seja é realmente um privilégio, né? E eu pensei, vou tocar isso, vou tocar aquilo. Eu acho que eu tava com Mozart, Debussy, alguma Poulenc, alguma coisa assim pronta. Eu cheguei lá e ele falou, a gente tem essa aula aqui, eu quero te ensinar realmente os fundamentos do clarinete, um aquecimento correto, que isso vai resolver todos os teus problemas. Daí ele veio com esse Christmas tree, né, a árvore de Natal. E no final, Aqui, achei. Deixa eu pôr minha tela aqui pra conseguir ver. ele fazia um desenho que parecia uma árvore de Natal. E ele cria realmente, ele é excelente, como o Lucas falou, ele adora esse aquecimento, né? Porque Não, ele dá muita homogeneidade no som, né? Tu tem um som mais homogêneo. Tu consegue sempre fazer a nota seguinte se comparar com a primeira nota. Então ele chegava para mim, ele falava, Magri, tenta conseguir o mi grave, né, mais puro e mais bonito que tu puder trazer. Então eu tocava o mi. E claro, sempre pensando, quando você toca aquele mi, pensando na embocadura, na coluna de ar. E ele falava, quando tu achar um mi que tu realmente gostou, que é o som que tu tá buscando da clarineta, tu sobe um semitom. Então eu tocaria o mi, e como mostra aqui na música, né, na partitura que o Lucas puxou aqui pra gente, vai subir pro Fá natural, mas depois você volta pro Mi, depois você vai pro Fá sustenido, volta pro Mi grave. Então o Mi seria uma nota de referência, né, Lucas? Assim, uma nota que tu criaria o som que tu gostaria de ter, e a segunda nota, a nota consequente, né, ou subsequente, se isso é uma palavra, teria que combinar com aquele primeiro som. Então eu vou mostrar assim mais ou menos a ideia de como isso seria. E vai seguindo sempre, né? Tipo uma escala cromática, né? O tempo ele pode variar muito. A ideia mesmo é de fazer o som da nota seguinte bater, né? Casar com o som da nota anterior. E pra ele mim, faz todos pra os mim exercícios. também, assim, eu ia falar assim, pra mim também, quando eu tô tocando esse exercício, eu também presto muita atenção à conexão de uma nota pra outra nota. Que eu não quero ter nenhum. Eu não quero ter nenhum silêncio entre as notas, né? Uhum. Então, por exemplo, principalmente é importante quando você está fazendo na segunda octava, né? Você tem, por exemplo, você está indo do Mi até o Mi. E é muito comum quando eu conheço. Tem muitos alunos meus que quando toca mudando o registro do instrumento, uh, tem, assim, fica. O som fica um pouco quebrado no meio, né? Fica. Para o som por um pouquinho. Então, quando eu dou esse exercício para alguns alunos, ou quando eu tô praticando eu mesmo, eu presto bastante atenção o jeito que as notas estão se conectando uma para outra. Eu acho que é aquela questão do mudar o dedo, trocar o dedo, né? A posição dos dedos, mas a coluna de ar continuar constante. Eu percebo mesmo o erro até em mim, não somente nos meus alunos, mas às vezes quando eu Uhum. troco a posição dos dedos, a gente tende, né, inconscientemente, a trocar também, mudar a coluna de ar, mas não, acho que é só uma troca de dedos, mas a coluna de ar tem que... Eu sempre falo para meus alunos que não, eles têm que tocar a clarineta. Você não pode deixar a clarinete tocar você, né? Exatamente, exatamente. Ah, mas realmente esse é um dos exercícios que eu faço. Esse eu faço praticamente diariamente. E ele é. ah, a tradução do nome fica que nem a doença da árvore de Natal, né? Que A doença eu acho que é assim, quando você começa a tocar, muitas vezes
o som fica bem fino lá em cima, quando você vai no, em cima nas notas mais altas. E o som muitas vezes fica muito largo na parte mais baixa da clarineta, né? Então, quando você. Eu acho que é por isso que ele deu esse nome pro exercício. Pra conseguir ficar o som mais igual de um pro outro. E realmente funciona. Nossa, eu demorei tanto para conhecer esse exercício. Se eu tivesse conhecido ele há muitos anos atrás, eu acredito que o meu som seria até mais consistente, né? Assim, É, enfim. eu também. eu, eu, se tivesse a chance de aprender isso 10 anos atrás. E daí ele Ok. faz as três oitavas, né, Lucas? Ele começa com a oitava do migrado, então esse padrão, né, que vai se repetir cromaticamente, depois vai para a segunda oitava do mi. E daí depois partindo para a terceira oitava. E tu sabe uma coisa que eu gosto de fazer também, Lucas, com esse exercício é cuidar da leveza dos meus dedos, né? Porque a gente Uhum. sempre. A tensão eu acho que nunca é necessária quando a gente toca um instrumento. Mas nesse aqui, quando eu troco, eu não sei se está mostrando meus dedos Dá. ali, Uhum, dá pra mas ver. quando eu troco de nota, eu vou do Mi, Fá. Antes de voltar para o Mi, eu jogo meu dedo um pouco para cima e daí trago ele de volta para a posição do Mi. Depois É, para o deixa Fá eu. sustenido, eu vou no Fá sustenido, eu jogo o dedo um pouco para cima e volto para o Mi. Sol e volto para o Mi. Porque eu acho que esse lance de jogar para cima o dedo e trazer de volta, ele realmente te faz sentir a leveza do dedo, assim, tu consegue mudar de uma forma muito mais relaxada. Então, esse exercício também me ajuda na postura dos dedos, né? É, falando disso, eu tenho um exercício que eu não sei se eu aprendi esse exercício ou se eu criei o exercício. Eu não sei onde é que eu aprendi esse exercício, mas uma coisa que eu gosto de fazer é, assim, pra aprender o tanto que você não precisa de pôr nenhuma pressão no instrumento pra cobrir os buracos, né? Ah, assim, eu começo num sol, né? E eu desço um dedo a cada vez. E eu faço isso de vez em quando, né? Não faço muitas vezes mais esses dias, mas eu fiquei um tempo que eu fiquei obsessivo com esse exercício, né? E isso é melhor se você faz em frente de um espelho para conseguir ver o que você está fazendo. Mas eu baixo os dedos bem devagar até o som ficar claro. Então, por exemplo, se eu começar num sol, Assim, e é o tanto de pressão que você precisa. E toda vez que eu faço isso com um aluno, ou quando eu fiz isso pela primeira vez, você percebe que a coisa que eu consigo ver muitas vezes, as pessoas, eles seguram a clarinete tão forte que os dedos começam a ficar branco aqui e aqui. E você para de tocar e você vê aquele círculozinho assim que fica na, no dedo, né? Fica a impressão. Então, você tem que aprender a tocar com o dedo bem leve. Que se você conseguir tocar desse jeito, primeiro, vai ser mais fácil de tocar suas músicas. Você consegue tocar mais rápido. E segundo, você tem menos chance de se machucar tocando um instrumento. Que é bem. Eu conheço bastante gente que perdeu a carreira deles inteiro porque se machucou tocando. exatamente. Eu também recomendo, eu sei que tu usa o neck strap, né? Que, Uhum. eu não sei como é que se chama isso. Não sei em português como é que eu vou dizer, mas seria É, essa cordinha, né, que a gente usa é. para aliviar. No meu caso, funciona tão bem, cara, que antes eu tocava sem ela, eu criava tensão. Então, esses exercícios, eles ajudam a tu aliviar mesmo, aprender a tocar com uma leveza nos dedos, mas a cordinha, essa daqui, para mim, também, ela é um extra, né? Uma coisa extra que me ajuda a aliviar, né, o peso do instrumento e tocar de uma forma mais relaxada também. E vamos, vamos falar de alguns outros exercícios então. Quais são os seus favoritos que você faz todo Meu dia? favorito é esse aí, esse daí da Christmas Tree é um exercício diário, né? E O outra coisa, meu. tu mencionou aqui a questão de fazer um exercício na frente do espelho, eu acho que isso daí é excelente. Quando eu tinha meu estúdio aí na UNCG, a gente tinha um espelho muito grande, é bem importante. Agora lá em Raleigh eu também fiz questão de botar um espelho, porque olhar, né, tu pode corrigir a postura do clarinete
comparado ao teu rosto, a posição dos dedos, você pode olhar para a sua respiração. E tu mencionou o Alexander, né, da técnica de Alexander, e exatamente quando ele criou a técnica dele foi essa daí, né? Ele Foi no ficou espelho. com espelhos em todos os lugares e começou a corrigir ele. Então eu acho que porque a gente é o nosso. Tu pode ouvir ideias, tu vai me falar, o pessoal vai assistir sobre aquecimento, mas eu acho que no final tu é o teu melhor professor. Então tu tem que olhar no espelho mesmo e te É sempre. Assim, como um professor, né? Eu sempre penso assim: o meu trabalho como um professor é pra você, sendo meu aluno, não me precisar mais, né? O que eu quero fazer é que você nunca mais vai precisar da minha ajuda. Que é Exatamente. terrível pros negócios, né? É ruim pra dinheiro, mas eu quero que você mesmo aprende a aprender, né? É isso que eu tô te ensinando. Eu não tô te ensinando a tocar o instrumento, eu tô te ensinando como aprender o instrumento. Ah, e Então assim, eu gosto desse, né, Lucas, que eu estava te falando do Christmas Tree e também exercícios de oitava, que foi outro exercício que o Erruda me passou. Então pegar é nota longa, né, exercício de oitavas e com nota longa, assim. Eu acho que o exercício de nota longa ele te ajuda muito com a coluna de ar, né, manter a coluna de ar consistente. E daí você sabe quando você precisa botar mais ar no clarinete, mais velocidade no ar ou menos velocidade para não deixar para fazer um pianíssimo, por exemplo, e não deixar o som morrer ou a afinação cair por causa que tu está relaxando demais a embocadura. Então, eu faço bastante exercícios de oitavas. Eu pego um Mi grave, depois passo para o Mi médio, depois vou para o outro Mi, e até chegar no quarto Mi e volto todo o exercício para a nota fundamental. E depois eu faço isso com Fá, ou para o outro Fá. Então, o tempo vai variar muito de aluno para aluno. Existem alunos que eu digo, coloca o metrônomo com a semínima valendo 80. Agora, para outros alunos mais avançados, eu chego a 60. Eu acho que 60 seria um tempo bom, né? Contando, levando em consideração uma semibreve. uhum. E daí seria praticamente tocar a nota grave, o Fá, depois uma oitava acima, uma outra oitava, até chegar na oitava que você conseguir mais aguda e retornar para o Fá. Depois Fá sustenido, Sol, e sempre pensando na coluna de ar. Eu não sei se tu trabalha esse exercício de oitava. Esse aí eu gosto desse aí também. Um, uh, um outro que eu faço bastante, que, assim, agora eu vou mover mais pra quando eu tô praticando mais a técnica mesmo, né? Uh, pra as escalas, né? Eu gosto daquela página do livro do Closet, né? Aquele que vai. Vai por todas as chaves, né? E agora, tem vez, depende do dia, depende do como eu tô sentindo esse dia, né? Tem vez que eu faço a terceira oitava também, que eu tenho a. Mas quando eu chego lá, eu começo a fazer em. Como é que fala? Eight notes, semi. Colcheias. Cocheias, é. Aí eu começo a falar. Quando eu chego no C, né, mais alto, eu chego assim. No Dó mais alto. Aí eu faço em todas as chaves. O único que eu normalmente não faço até essa terceira mesmo é o em Mi bemol, né? Porque fica muito alto pra mim, eu não consigo tocar tão essas notas mais. Seria um padrão, né? Eu acho legal também na questão do aquecimento, tu encontrar um padrão, um gesto, né? Que ele é criado e depois tu repete ele de uma forma diferente, né? Então, Uhum. as escalas nada mais é do que isso. Tu toca Dó maior e depois tu vai tocar Lá menor, depois tu vai tocar Mi, que seja, e vai É. tocar o Mi menor. E isso me lembra também de um outro exercício que eu tenho aqui, que é o Warm-Up Exercise, que é o que a Michelle Zukovsky passou para mim esse exercício, então vou compartilhar a minha tela aqui, ó, e a gente vai poder olhar esse exercício também, que vai de encontro com o que o Lucas estava falando aqui, né, Me manda isso aí. Esse aí parece legal. Me manda ele quando você tiver a chance. aqui a gente, quando o pessoal divulgar o vídeo, eles podem deixar o nosso e-mail e a gente, ou vocês entrarem em contato, a gente consegue passar, eu posso enviar para todo mundo e o Lucas pode É. enviar o Uhum. da Christmas Tree também. Mas esse aqui seria basicamente um padrão, então, que ele vai se repetir. Se vocês puderem ver, ele começa em Mi, vai um salto de oitava, aqui existe um outro salto,
e ele se repete. Você pode fazer num tempo lento ou um largo, depois o mesmo padrão num tempo mais confortável, né, que seria um andante moço, e depois um tempo mais rápido, né? Você já tentou fazer isso assim? Se você pôr o tempo no aqui, talvez assim começa. Uma coisa assim, Isso, dividindo desse jeito. exatamente isso. Uhum. Mas o que eu gosto de quando eu estou, principalmente aquecendo, é tocar tudo num tempo confortável. Eu tenho dificuldade, né? A gente fala struggle, eu tenho dificuldade de mandar um aluno tocar muito rápido, né? Porque eu realmente acho, eu sou um defensor da ideia que você tem que tocar numa velocidade que você se sinta confortável. Senão, a Uhum. partir dali, você vai começar a criar tensão, vai começar a praticar até o erro, né? É, Mas eu nunca, quando eu tô fazendo o meu aquecimento, e mesmo quando eu tô tocando música normal também, eu realmente tento não tocar nada mais rápido do que eu consigo tocar perfeitamente. exatamente, exatamente. Se Eu você, fui tipo, porque assim, mesmo que você, se você começar a tocar os negócios incorretamente, né, você tá aprendendo os erros. Você exatamente. não tá. Aí você vai ficar muito. Você vai ficar ótimo em fazer erro. Ah, exatamente. Você Aí. pratica o erro, estuda o erro. Uma vez eu fui num recital do Isaac Pellman e perguntaram para ele, era meio que informal, assim, perguntaram para ele como é que ele tocava tão bem. A resposta que ele, dentre tantas coisas que ele falou é: eu estudo tudo muito lento. Não é nem metade da velocidade, é em tempo de Uhum. tartaruga, né? Mas É. esse exercício aqui, Lucas, então, eu faço ele primeiramente da forma que tu tocou ele agora aqui, né? Uma vez, depois um pouquinho mais rápido, depois um pouco mais rápido. Mas o meu gol, que a minha professora me passou, é tu tocar o primeiro compasso, daí quando tu chegar nesse dó, tu pula pro fá, e daí depois quando tu chegar nesse ré, tu vai pular pro fá sustenido, depois tu vai pro sol, depois pro sol sustenido. Então, de uma forma resumida, você sempre toca o primeiro compasso de cada uma das linhas, né? Ok. Soaria mais ou menos. E daí você seguiria, vai tocar o Lá, pode fazer um crescendo aqui, como ela marcou, e um decrescendo. E ele vai repetir o mesmo padrão em todas as oitavas. Ele Hum. vai seguindo o resto sustenido. Ele é um exercício bastante cromático. Tocar na frente do espelho, você pode corrigir a posição dos dedos, a leveza. É um exercício muito, 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 muito legal. E depois que tu faz ele todos os dias, ele vai se tornar automático. Eu acho que isso que é o interessante de fazer um padrão mesmo, que daí tu vai conseguir tocar ele by memory, né? Vai conseguir tocar ele de ouvido. Não vai precisar ficar É. olhando. Então, isso daí vai te ajudar ainda mais a corrigir outros fatores que são importantes, né? Na tua performance, velocidade do ar, embocadura, manter o apoio, o suporte, todas aquelas coisas, né? Tem Então, mais um. Tem mais uma coisa que eu gosto de fazer, e a gente provavelmente deve já fazer esse aqui, é o último, né? Que já provavelmente tá chegando o tempo de parar. Mas tem mais um que eu gosto de fazer de vez em quando, que é pra aprender flexibilidade na língua. E do jeito que você usa o ar, né? Que eu acho que esse aqui é um negócio que eu aprendi do Eric Mandat, né? E o que você faz é ah, você põe essa parte da clarineta na sua perna, eu conheço esse. né? E você toca um. Como é que é B? A B. Sim. Qual que é? Si. Aí você toca esse aqui, né? Sem tudo coberto, né? Aham. E com o registro aberto. Cobre no joelho. Aberto, aberto. Né? Cobre cobre na perna. E sopra. E você tem que soprar bem forte mesmo para conseguir fazer isso. Mas aí você aprende a fazer. Você aprende a fazer as notas diferentes com essa mesma. Com os mesmos dedos, né? Então. Aí se você começar a ficar bom em fazer isso, né? Você consegue tocar um. Sabe, você consegue fazer isso aí.
Mas o que isso te ensina, você aprende a flexibilidade da sua língua. E aí, quando você começa a ficar melhor nisso, você consegue fazer exercício com multiphonics, né? Tocar mais de uma nota ao mesmo tempo. Assim. Sabe, você consegue tocar isso aqui e é assim que você conseguir cor diferente no instrumento. Se você estiver tocando uma música e você quer ter uma cor mais escura, uma cor mais clara, um pouquinho mais... Sabe, o jeito que você usa a sua língua vai mudar o jeito que o instrumento vai... Você vai conseguir ouvir o instrumento. Então, é bom ter essa flexibilidade no que a sua língua está fazendo, né, enquanto você está tocando. Interessante que esse exercício foi um dos primeiros exercícios de aquecimento. E eu e o Lucas nunca conversamos sobre esse exercício, mas esse foi um exercício que o meu professor em Porto Alegre ainda me passou. Eu não era bastante jovem, né? Não que eu não seja agora. Mas existem tantos, a gente vai terminar porque senão vai ficar muito longa essa conversa, mas Podia falar por um ano por isso. Nossa, aquele lá, Lucas, de você atacar o Dó, depois o Dó sustenido com a posição correta, depois volta pro Dó natural, depois o Dó sustenido com as chaves do lado, né? Sempre pensando em direcionar o ar para um ponto que seria atrás dos dentes da frente. Fica assim, né? Do topo, né? Do céu da boca. Então, tem tantos, assim, esse daí eu acho ele excelente também, esse exercício de... tem o tanto de exercício que existe é infinito. Não tem... Tanto esse que tu passou agora e tu demonstrou, como esse que do C Sharp, né, do Dó sustenido com a posição correta e com a posição mais alternativa, ele ajuda muito para a posição da língua e tu saber vocalizar, né? Uhum. Que é um fundamento, né, uma base para se tocar bem esse instrumento que a gente E isso é a parte importante. Não importa tanto o exercício que você está fazendo. Isso não importa tanto. O importante é que você está sempre prestando atenção ao fundamento do que é importante fazer o som que você quer fazer. Exatamente. Sabe, se grava fazendo isso, presta atenção, escuta o que você está fazendo, sabe? Presta atenção no que você está tocando. E aí, com o tempo, sabe, não vai ser de um dia pro outro. Esses negócios demoram para aprender, mas com o tempo tudo vai começar a ficar melhor e você vai ficar mais flexível e mais refinado no que você está fazendo. O aquecimento é tão importante, assim, a gente peca tanto, né, que a gente está atribulado algumas vezes com tanto repertório para tocar. O Lucas vai dar um recital a semana que vem que ele vai tocar todas as homenagens do Bela Kovacs. Como é que ele consegue? Até vou te fazer essa pergunta aqui para falar. Eu não sei se eu vou conseguir. Não consegue tempo para fazer o teu aquecimento, né? Porque é necessário. Se tu não aquecer e for tocar aquilo lá, aquilo não vai sair. Eu faço o aquecimento, por exemplo, eu gosto do Paganini, né? Que eu uso ele para um aquecimento, que aí eu consigo fazer... Sabe, você consegue tocar essa página bem devagar e usa isso como um aquecimento. Uhum. Eu uso parte da música que eu tô tocando como meu aquecimento. Claro, eu também faço isso. Essa é uma sacada, né? Quando a gente vai fazendo mestrado, doutorado e depois quando a gente começa nessa tarefa, né, de professor mesmo numa universidade, então a gente vai aprendendo a manipular o tempo que a gente tem. Essa é uma palavra correta. Quando você não tem muitas horas para praticar, para treinar mesmo, você só tem... Você usa o tempo que você tem, né? Fazer o melhor, né? O praticar de uma forma inteligente. Uhum. Então é isso aí, né? A gente teria tantos exercícios. Mas então, se alguém quiser contactar você, como é que consegue te contactar mais fácil? Pode ser no meu e-mail mesmo, magrinelli, com 2 L's e I, @gmail.com. Então, eu acho que aqui na tela você consegue ver aqui como é que se escreve o nome dele. Aí, dá pra ver aqui. @gmail.com. Eu não sei se vai conseguir ver essa parte aí não, mas aqui na tela, pelo menos no vídeo dele, você consegue... aí isso aí fica mais fácil. Eu tenho Magrinelli Clarinete. Eu tenho YouTube channel também, Magrinelli. Não sei nem se é Magrinelli Clarinete ou Magri Clarinete, mas tem os dois. Eu não tô conseguindo ver a tela que você tá
pondo não, mas... Então, beleza. Mas é isso de aí. qualquer jeito, ok. E para te contactar, Lucas, como é que O fica? meu seria LN Giannini, GIANIN, @gmail.com. Seria o mais fácil de contactar comigo. A gente pode passar aí os exercícios são tantos outros, né? Assim, Qualquer questão que tiver, ou se quiser, a gente pode conversar e alguém quiser conversar comigo e falar sobre os exercícios que você tem, ou que talvez você quiser um exercício que eu tenho, a gente conversa. E aí fica bom. A gente consegue legal. aprender junto. Legal, foi um prazer conversar com Um vocês, prazer. contigo, com outro brasileiro sobre aquecimento. Então, bom estudo para todos vocês. Vou acabar aqui a gravação.